Oi, crianças. Estou aqui de novo, para mais uma aula com vocês. Hoje a aula será uma aula de história, sobre a história e suas fontes, sobre as fontes históricas. Antes de iniciarmos, eu preciso saber se vocês estão fazendo o que a tia pediu, colocando todo o material necessário próximo a você, a garrafinha de água para não esquecer. E atenção nos slides, nas explicações, nos vídeos, na hora do exercício, na hora de realizar a atividade, ok? Façam tudo com primazia, certo? E não esqueçam de lavar sempre as mãos com sabão antes de pegarem algo, quando sair do banheiro, quando entrar dentro do banheiro. Use máscaras, certo? Apesar que não pode sair de casa, só se for mesmo tiver outro jeito, use máscara. Utilize o álcool em gel, passe nas mãos para higienizar, ok? E permaneçam em casa para que essa pandemia possa acabar logo e a gente poder voltar para nossa sala de aula, para aquele aconchego, Tá um em contato com o outro, essa união, esse contato mais próximo. Esse contato mais próximo é muito bom entre os seres humanos, a gente aprende muita coisa. Então vamos iniciar nossa aula, ok? O que é história? Para vocês, o que é história? O que significa a palavra história? Será que ela é uma ciência? Ela é uma narrativa? Ou ela só conta o passado? Ou ela faz uma investigação? Hein? Quem pode me responder, me dizer alguma coisa? Olha aí, nós temos o significado da palavra história. História veio do grego antigo, iotopia. História que significa pesquisa, conhecimento adivinho da investigação. É feita uma pesquisa, Para você poder contar algo, você precisa pesquisar, precisa conhecer aquele assunto que você está falando. Então, essas 4 perguntas que estão aí na telinha de amarelo, todas elas dá certinho para o que é história, porque história é uma ciência, ela é uma narrativa porque você está contando algo, fala do passado, do que aconteceu no passado, das pessoas, e também é feita uma investigação para poder você falar sobre a história, contar algo sobre ela, precisa ter investigado. Você não pode só chegar e falar o que você achou que aconteceu. Você precisa provar, você precisa ter como provar como aconteceu. Então, história é processo dinâmico, ela estuda a ação dos homens, ela estuda o passado, é uma ciência dos homens do tempo e é uma narração de fatos, vários fatos que ocorreram, que aconteceram e vai ser contado. Tudo isso aí é história. E o historiador tem um papel fundamental na história, do que ele estiver pesquisando, do que ele precisar contar. O historiador, ele interpreta fatos históricos, mas para isso ele precisa ter uma base do que ele vai interpretar, ele precisa ter um pouco do conhecimento daquilo que ele vai falar. Ele analisa registros que foram deixados, como diários, papéis, jornais, objetos deixados no passado. Ele busca vestígios que possam fornecer informações à investigação. Se ele não tem esses registros, ele vai buscar, ele vai procurar
Ele precisa fazer isso para comprovar que realmente aquilo aconteceu. E ele estuda documentos e fontes históricas, que são muito importantes para a vida das pessoas. Com relação aqui à história, todos nós, seres humanos, nós temos uma história. A minha história de vida, a sua história de vida, o que aconteceu na nossa família, no passado, né? Os nossos tataravós, somos descendentes de quem? Não é isso? Como o meu avô conheceu minha avó, como foi essa história, como deu origem à família, à nossa família. Tudo isso é uma história. A sua história, criança, desde quando você nasceu até agora, você também tem a sua história. Embora coisas quando você era bebê, você não lembre, mas às vezes a mamãe ou o papai às vezes falam assim: olha, parece com você quando você era bebê. Olha, você fazia desse jeito aí quando você era pequenininho, né? Tudo isso faz parte da sua história. Os álbuns de fotografia, hoje em dia não é mais tão utilizado, mas no passado já foi muitos, que justamente era para registrar os fatos que tinham acontecido, né? E tem as fotografias mostrando o seu aniversário, quando você nasceu, os seus padrinhos, dia de batizado, né? E várias outras coisas. O trabalho do historiador é bastante instigante, pois lida com temas e assuntos relacionados a acontecimentos que, em sua grande maioria, ocorreram há muito tempo antes do nascimento dele. E sua função é interpretar acontecimentos históricos. Ele tem essa função, interpretar acontecimentos históricos, acontecimentos que já se passaram. Os assuntos têm que estar todos relacionados, né? Que aconteceu há muito tempo antes do próprio nascimento do historiador. Eles investigam coisas que eles não eram nem nascidos ainda. Não é isso? O trabalho dele é esse. As técnicas, as fichas, as entrevistas, perguntas, catalogação de dados, entre outros, dão segurança para realizar cientificamente o trabalho do historiador. Os métodos são orientações seguidas por ele nas etapas da sua pesquisa e da sua investigação. Ele precisa pesquisar em tudo que você possa imaginar. Em entrevistas, em jornais antigos, catalogações, fichas, papéis que as pessoas anotavam, diários, tudo. E é muito importante saber que as fontes históricas são constituídas por elementos que o homem fez e deixou lá no passado, né, registrado. Eles deixaram registrados para que hoje, atualmente, nós possamos interpretar, nós possamos saber o que foi feito, o que aconteceu lá no passado. Nas novelas, tá agora até passando uma novela que está falando como foi a vida de Dom Pedro, né? Como se deu a independência do Brasil. Foi feita uma pesquisa, foi lida livros, né? Foi procurados vestígios para poder a pessoa construir aquela novela, contar os fatos que realmente aconteceram. Não colocar qualquer coisa, né? Colocar realmente o que realmente aconteceu naquele período. Os monumentos, templos, esculturas, pinturas e outros objetos em geral são considerados vestígios. Fontes históricas. O que são? Fotos, jornais, revistas, cartas, roupas, documentos, objetos e etc.
ou seja, qualquer coisa que possa nos dar qualquer tipo de informação sobre nosso objeto de estudo, são consideradas fontes históricas, né? Jornais antigos, muito antigos, revistas, fotos que hoje em dia nem são mais tão utilizadas, porque as pessoas usam muito, ó, bate a fotinha no celular, fica lá arquivada, colocam na nuvem, né? Deixa tudo lá guardadinha. E as fotos ainda em papel, eles eram imprimidas, né? São fontes históricas, contam coisas que aconteceram. Cartas. Tive agora uma ideia. Eu quero que vocês escrevam uma carta. Escolha um coleguinha da sala. Você vai escrever uma cartinha para ele, contando como foi esse seu período de quarentena, o que foi que você já viveu, o que você estava gostando, o que você não estava gostando. Você vai falar um pouco assim da sua vida, desse período. Vai colocar no envelope, vai colar o envelope, coloca o remetente, o seu endereço e coloca só o nome do coleguinha atrás. Quando nós voltarmos para a sala de aula, vocês vão me entregar a cartinha e a tia vai ser a carteira, né? Vai entregar as cartas para quem você tiver escrito, certo? Vamos fazer isso, vai ser bem interessante, porque hoje em dia poucas pessoas escrevem cartas para outras pessoas, porque eles utilizam mais o quê? Tecnologia, o WhatsApp, manda uma mensagem, em menos de 1 minuto, 2 minutos, a pessoa já recebeu aquela mensagem, se tiver internet, né? Também, sei lá, a pessoa tiver lá na internet, em menos de 1 ou 2 minutos a pessoa já recebe a informação. E na carta não, a carta é mais diferente, né? Você vai escrever, pense no que você vai escrever, tá certo? Onde podemos encontrar fontes históricas? Hein? O que é que vocês me dizem onde a gente pode encontrar essas fontes históricas? Em bibliotecas, arquivos públicos ou pessoais, hemerotecas, museus ou mesmo na internet. A gente pode encontrar tantas fontes históricas que às vezes a gente pensa que nem existia e existe, né? Os arquivos pessoais, diários. Antigamente as mulheres, né, gostavam muito de ter um diário, de escrever o que aconteceu com ela naquele dia. Escrevia dia após dia, certo? Teve até uma novela, não sei se vocês lembram, que a mãe teve o bebê e a filha também teve no mesmo dia e o bebê da filha morreu e ela trocou os bebês e ela registrou tudo no diário dela. Aquele diário foi uma grande informação para eles descobrirem essa história, esse fato que aconteceu, né? Foi uma fonte histórica ali para ser desvendado esse segredo, certo? Vamos ver agora as fontes históricas, os tipos de fontes históricas. Nós temos as fontes escritas, as não escritas, as audiovisuais, as visuais e as orais. Fontes escritas, a palavra já está dizendo, é porque foi escrita, foi digitada, certo? Certidões, que é a certidão de nascimento, que vem falando um pouco da sua história. Cartas, não esqueçam da cartinha, viu? Testamentos, testamento é quando você faz ainda em vida, você tem uma grande herança, você tem coisas para deixar para os seus filhos ou netos, aí você já deixa tudo no testamento. Eu vou deixar essa casa para fulano, esse carro eu vou deixar para o Francisco, o sítio eu vou deixar para o Raimundo, e assim vai. Livros, jornais, revistas, entre outros. As fontes não escritas, pedras, cerâmicas, objetos, entre outros. São coisas mais concretas, são assim objetos que você consegue ver, pegar, certo? Fontes audiovisuais,
É porque tem a imagem e o áudio para você ouvir, que é o cinema, televisão, música e vários tipos de gravações. Fontes visuais, as imagens, pinturas, fotografias, anúncios e publicidade, entre outros. O que a tia está fazendo, dando essa aula online, tanto é áudio como é visual, é uma fonte audiovisual, porque vocês estão vendo e também estão ouvindo. Olha aí que interessante. E fontes orais, os registros de entrevistas ou relatos falados, onde você entrevista uma pessoa, um jornalista, conversa com alguém, ou vou falar da vida de uma pessoa muito importante, então vou resgatar coisas do passado dela, vou procurar as pessoas que sejam mais próximas a elas e que viveram durante aquele período, né? Posso entrevistar a pessoa utilizando um celular para me gravar o que a pessoa está me dizendo para depois eu escutar, né? Tudo isso são fontes históricas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Certo? A tia fez essa aula com muito carinho e dedicação. Espero que tenha conseguido explicar tudo, que vocês tenham entendido. E lá na nossa plataforma tem um exercício sobre essa aula de história, essa nossa aula de história, ok? Pegue o caderninho, acesse lá a plataforma, copie a tarefinha no caderno e responda, que na próxima aula te irá fazer a correção. Conto com vocês e boa sorte. Até outro dia.